A paz de Alcha, meus irmãos. Hoje o estudo é sobre a fé. O que é fé? Como ela vem? Aonde ela é instalada? E o que não é fé? Para entender sobre a fé, nós temos que entender sobre a nossa própria natureza. Nós somos 3 em 1. Nós somos um espírito. Nós sabemos que quando uma pessoa morre, o espírito dela sai do corpo e vai para Deus. Estou falando de uma pessoa salva, tá bom? O espírito vai para Deus. Nós temos uma alma, que é o nosso intelecto. O nosso espírito é aquele que fala com o Espírito de Deus. Quando uma pessoa não é salva, o espírito dela está apagado, ela não tem comunicação com o Espírito de Deus. Mas quando a pessoa é salva, o Espírito fala com o Espírito. O Espírito de Deus fala no nosso espírito e testifica que nós somos filhos de Deus. A nossa alma é o nosso intelecto. Nós não somos um intelecto, mas nós temos um intelecto que é a nossa alma. E nós habitamos no corpo. Então, olha, nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós habitamos num corpo. Quando nós somos salvos no espírito. Uma luz acende no nosso espírito e nos liga ao Espírito de Deus. Então nós começamos a orar, a conseguir respostas do Senhor, nós conseguimos escutar o Espírito somente no nosso espírito, né? A nossa alma é aquilo que a gente acha. E a nossa alma, ela não está salva. A nossa alma, ela tem que ser renovada pela mente de Cristo. E como que faz isso? Meditando na palavra, meditando dia e noite na palavra de Deus. É assim que se renova a nossa mente, porque ela não está salva. Ela vai sendo salva conforme nós vamos meditando na palavra e fazendo a escolha do Espírito, porque a nossa mente é aquela que escolhe. Sabe o livre-arbítrio? Ele é depositado na nossa alma, no nosso intelecto. É o livre-arbítrio que escolhe se a gente vai pender para o espírito ou pender para o corpo. E o corpo, ele não está salvo. Ele é a parte que morre. De todos, salvos e não salvos, o corpo morre. Por quê? Porque o corpo não está salvo. E ele vai morrer. A não ser que chegue a hora do arrebatamento, que eu creio que está chegando. Mas, enquanto não chegar, as pessoas salvas também morrem no corpo. Então, vamos entender uma soma simples sobre a fé. Olha só, a fé, ela é instalada em qual parte de nós? A fé, ela é instalada no Espírito, não é? E o Senhor nos transportou do império das trevas para o reino da luz. Isso significa que Ele ligou o nosso espírito ao espírito dele. Pronto, nosso espírito está salvo e ele está religado a Deus. Então, nós podemos ir a Deus, né? E temos resposta do Senhor, o espírito está salvo. Podemos perder a salvação? Sim, podemos, porque a salvação, ela é instalada, a fé, ela é instalada no espírito. Só que acontece que o livre-arbítrio, ele é instalado na alma, no nosso intelecto, não é? Então, olha só, acontece uma coisa. Vamos supor que chegue um dinheiro ilícito para você. Você está precisando do dinheiro e chega um dinheiro ilícito para você. Não é o teu espírito que vai escolher, e não é a tua carne que vai escolher, porque o teu espírito vai falar para você assim, o espírito salvo, tá? O teu espírito vai falar assim, não pegue, não é seu. A tua carne, mesmo você sendo salvo, vai ficar assim, você tá precisando, mas você tá precisando, esse dinheiro vai resolver o seu problema. Agora, quem é que tem o livre-arbítrio? É a tua decisão, é o teu intelecto, a tua alma. Então é como se fosse um pêndulo. A tua alma tem que cair, pender sempre para o espírito. Ela vai querer cair para o corpo, eu preciso desse dinheiro, mas eu sou uma pessoa espiritual, o espírito está falando para mim não fazer isso. Então, cada vez que o meu intelecto, o meu livre-arbítrio vai para o espírito, ali eu vou crescendo em Deus, porque eu vou dando razão para o espírito e subindo um degrau para que eu possa ser cada vez mais espiritual e ter decisões do espírito. O espírito está pronto, a carne é fraca. Cada vez que você escolher pela carne, você vai ser fraco em Deus. Mas cada vez que você pender para o Espírito, você está pronto, porque quem está pronto é o Espírito. Agora, olha a importância de entender as Escrituras através do Espírito, e não da alma e não do corpo. Por quê? Porque a nossa fé, ela tem que estar pautada onde? A nossa fé tem que estar pautada no poder de Deus, no poder da ressurreição. Você já pensou nisso? Por que você é cristão? Por que você está esperando o Messias?
Porque você anulou a sua vida na terra por uma vida superior? Porque você crê na ressurreição, não é isso? Porque tudo que eles querem detonar no cristianismo é acabar com a ressurreição. Porque se acabar com a ressurreição, se eles conseguirem provar que a ressurreição não existiu, mas ela existiu, acabou o cristianismo, não é? Porque nós negamos essa vida por uma vida superior, porque aquele que vive em nós, e se ele vive, eu vou viver também, e eu posso crer no amanhã. Então eu rejeito as coisas do mundo para que eu alcance a ressurreição, não é isso? Então a nossa fé, ela tem que estar pautada na ressurreição, e a ressurreição, ela é o ponto final para que você vá para uma vida eterna. Então a gente tem que ter cuidado, porque a gente não pode ter assim, o ponto final da minha fé é nesse mundo. Ah, eu tenho fé para ganhar um carro, eu tenho fé para ficar rico, eu tenho fé para isso. Nossa, então você vai ser a pessoa mais infeliz desse mundo, porque a fé que Deus fala é uma fé superior para a vida eterna. Entende? Então, se você lê a palavra, se você meditar na palavra com uma mente carnal, vai sair mais ou menos assim, olha, você lê assim, ele se fez pobre para que a gente fosse rico, não é? Uma vez eu perguntei para uma amiga que eu amo do coração, sabe? A pergunta foi assim, o que é comer o melhor dessa terra? E ela falou assim, comer o melhor dessa terra em bons restaurantes. Eu esperaria que as pessoas que eu prego a palavra me levaria para bons restaurantes quando elas forem. Ela falou assim, tadinha, assim, sabe? Ela falou, mas isso aí é porque ela ministra, não é só ela, eu vim desse lugar, sabe? Ministrado com uma mente completamente carnal, sabe? Que vê, assim, as coisas dessa terra, né? Porque comer o melhor dessa terra é comer a palavra de Deus. Ele é o pão vivo. Ele é o pão vivo. Então, eu quero comer o melhor dessa terra, é comer a palavra de Deus, para que eu saia desse mundo e vá para uma vida eterna. Então, a tradução da Bíblia, ela muda muito quando a gente estuda ela pela mente do Espírito e quando a gente quer estudar ela pela mente humana. Porque pela mente humana a gente vai ficar limitado na terra e não vai alcançar o que Deus está falando na grandeza que Ele está falando. Olha o que Abacuque 2,4 fala. Eis o soberbo. Então, espera, presta atenção o que é soberbo para Deus. Porque soberbo para nós, no raciocínio humano, é uma pessoa assim, né? Uma pessoa que se acha, mas nós temos que entender pela mente de Cristo. Eis o soberbo. Sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Lembra que a gente falou? A sua alma aqui vai decidir. O pai, ele fala assim, que o soberbo é aquele que decide pela carne e não pelo espírito. Por quê? Porque se o pai te deu o espírito dele, ele espera que as suas decisões sejam a favor do espírito. Mas quando ele liga o teu espírito e as suas decisões continuam pendendo para a carne, você é soberbo para ele. Porque ele te deu o espírito e você rejeita escolhendo as coisas da carne. Soberbo é isso. Gálatas 3,11 fala assim, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. O que acontece? O justo, vocês sabem o que é uma pessoa justificada? A gente fala assim, Deus é justiça. Sim, mas a justiça de Deus, ela se revela no Evangelho. A justiça de Deus significa que Yahshua pagou o preço para que nós possamos voltar para Deus. Ele nos religou a Deus. Isso é justiça de Deus. Imagina que você vai num tribunal, vê um julgamento, a pessoa sai de lá justificada ou condenada, não é assim? Então, ela é justa ou ela é condenada. Nós saímos deste mundo justificados ou condenados, não é assim? Todos nós merecíamos a condenação, mas como Yahshua pagou o preço por nós, se o nosso espírito for ligado, se nós crermos, o nosso espírito será ligado. Se o espírito for ligado e a nossa alma decidir pelo espírito, nós sairemos daqui justificados. Agora, olha o perigo. Hebreus 10:38 fala assim, todavia,
O meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz minha alma, a alma de Deus, né? Então, o que ele está falando aqui? O justo, ele vive pela fé. Então, nós temos que ter muito cuidado com a fé. Por quê? Porque a nossa fé tem que estar pautada no poder de Deus da ressurreição. A nossa fé tem que estar pautada com o olho no alvo, que é embora deste mundo. Se a nossa fé começar a baixar o nível e vir para coisas terrenas, retrocedemos. E aí não tem como nós irmos embora para Deus, para o Pai, para Ial. Por quê? Porque a nossa fé está a nível terreno. Então a gente vai querer conquistar o mundo inteiro, mesmo que para isso a gente perca a nossa alma. Olha a importância da fé estar pautada na coisa certa, no alvo certo. Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Ial, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Ial creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. São duas coisas. Aquele que se aproxima de Ial tenha muito entendimento se você está crendo que ele existe. Passo 1. Eu estou me aproximando, mas eu estou crendo que ele existe ou estou na dúvida? É necessário que você creia que ele existe, mas é necessário também que você creia que ele é galardoador daqueles que o buscam. Por quê? Porque existe galardão. Galardão são presentes eternos, sabe? E não são presentes a nível humano, dessas coisas que a gente possa querer. São níveis eternos de presentes. Eu não sei o que seria. Não dá para um ser humano assim, ainda aqui, imaginar o que seria algo lá. Mas assim, no meu coração, eu creio que, não sei, a minha expectativa é tão assim de ficar próxima a Yahshua, que para mim galardão é quanto mais eu me aproximar, poder me aproximar dele. Mas eu não sei o que é. Mas é necessário que a gente sim esteja muito tranquilo que ele existe e que ele vai nos galardoar. Aconteça o que acontecer aqui na Terra, é só um momento. Nós estamos nos últimos dias, nós estamos vendo o Apocalipse acontecer a cada segundo aqui na Terra, não é? Todos nós que somos de Yahshua, nós estamos tendo sonhos espirituais do final. Ele falando para todos, acabou. Eu tive um sonho muito assim, ele falando claramente, começou o fim. Ele falou muito claro para mim, sabe? Muito claro. Eu quero vir contar os sonhos, mas assim, no momento eu acho que é muito mais importante nós entendermos a palavra. Porque assim, no meu coração, no coração de todos, eu sei, o tempo acabou. Então é importante que a gente se alinhe com a palavra nesse momento, que a gente tire de nós tudo aquilo que é religiosidade. Porque toda religiosidade é acréscimo de fariseus, de saduceus, de Roma, de pastores mentirosos, de obras da carne, de querer se aparecer, de títulos, de diplomas. Nada disso salva. Então, hoje é tempo da gente entender, eu estou firme na fé? Avalia a tua fé, aonde ela está pautada. A minha fé está para eu morar com Yahshua eternamente. Eu vou morar com ele, eu vou reinar com ele na terra por 1000 anos. A minha fé está nisso, que existe essa possibilidade. Então é até lá que você vai. Mas se a sua fé estiver pautada em coisas miseráveis, como dinheiro, eu sinto falar, mas a sua fé vai estar pautada em outro Deus. E só tem 2 senhores na Bíblia: Ial e Mamon. E Mamon leva as pessoas para o inferno. Só tem um Deus verdadeiro. E Deus significa eterno, aquele que não tem princípio nem fim. Vamos entender aonde está a nossa fé, onde ela está pautada. Porque aonde ela estiver pautada e a gente estiver
dando feedback para ela, é aonde nós vamos parar. Fica com Deus.